Como nós precisamos entender que nós temos um Deus poderoso, um Deus capaz de curar as nossas enfermidades, um Deus capaz de quebrar as cadeias que nos cercam, um Deus capaz de libertar-nos das prisões, um Deus poderoso para fazer infinitamente mais, mas que também ao mesmo tempo Ele é um Deus que é o nosso Pai e que se importa com os detalhes das nossas vidas. É um Deus que pode operar grandes milagres, pode fazer obras grandiosas, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus que cuida de um sentimento pequeno que há dentro do nosso coração, de um desejo, de um anseio nosso. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus Pai, um Pai de amor, um Pai que se preocupa conosco, um Deus e Pai que não desampara a nenhum de nós, os seus filhos. E esse é o nosso Deus. E é a Ele que nós louvamos, é a Ele que nós glorificamos, é a Ele que nós bendizemos e é a Ele que nós somos gratos. A palavra diz que em tudo nós devemos dar graças. Render graças ao Senhor não significa apenas quando tudo vai bem. Render graças ao Senhor significa que a tempestade está caindo lá fora, está desabando tudo ao nosso redor e nós conseguimos ainda ser gratos ao Senhor. Render graças ao Senhor significa que mesmo diante da morte, mesmo diante da separação, como hoje passa a família da nossa irmã Joana, mesmo diante disso, é entender que o Senhor deu e o Senhor tirou, porque Ele é o dono da vida. É entender que a vontade do Senhor é absoluta, é soberana e ela vai prevalecer sempre. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável, mesmo quando ela causa dor a cada um de nós. Mesmo quando é difícil de passar pela situação, a vontade do Senhor é perfeita. Mesmo quando eu não entendo, a vontade do Senhor é perfeita. Mesmo quando eu choro e às vezes até reclamo, a vontade do Senhor é perfeita. Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus imutável. E assim como Ele foi no passado, Ele continua sendo hoje o nosso Deus e um Pai de amor. E porque Ele nos ama, queridos, é que nós estamos aqui nessa noite. É porque Ele nos ama que você que nos visita está aqui nessa noite. É porque o Senhor te ama. E Ele te ama não apenas como um Deus, mas Ele te ama como um Pai de amor. Um Pai que ofereceu o seu Filho para vir ao mundo se entregar em favor de cada um de nós. Um Pai que olhou para o mundo e viu que não haveria um justo sequer que fosse capaz de fazer um sacrifício por amor aos perdidos, por amor e resgate aos perdidos. Então, Ele envia o seu próprio Filho para vir ao mundo, morrer na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós, para que nós pudéssemos ser alcançados por tão grande amor, tão grande salvação, que somente o sacrifício de Cristo foi capaz de trazer a cada um de nós. Então, queridos, o que nós podemos fazer? É ser gratos a esse Deus tão grande, e através da gratidão que o amor de Deus traz aos nossos corações, amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, assim como nós amamos, e assim como falou Davi aqui, né? Amar ao Senhor teu Deus, e amar ao seu próximo como a ti mesmo, é o que nós precisamos fazer. Se nós fizermos qualquer outras coisas, qualquer outro dom que nós tivemos, executarmos ele com excelência, mas nos faltar o amor, nós estamos falhos, nós estamos errados, porque é o amor que deva prevalecer sobre todos eles. Então o Senhor nos deixou essa missão de amar o nosso próximo, de cuidar, de zelar e de velar e de levar mesmo. Muitas vezes vai ser necessário levar alguém nas costas, caminhar com ele, para que ele caminhe. Às vezes ele está sem força e eu preciso colocá-lo nas costas. Eu preciso fazer isso porque o amor de Cristo está em mim, e se o amor de Cristo está em mim, eu sou constrangido a amar e a servir também o meu irmão. Amém, queridos? Então nessa noite nós estamos aí em uma série. Você que vem em todos os cultos da noite, você tem acompanhado que nós estamos falando um pouquinho sobre a visão da comunidade da graça. E já foi falado dois tópicos dessa visão, através do Davi e através do pastor Altair. E hoje eu tenho mais um tópico para falar a respeito dessa visão. Mas antes de eu falar do meu tópico, eu quero falar um pouquinho, vou passar pelo tópico deles também, dar uma relembrada no tópico deles, porque não existe nada melhor do que a repetição, para que isso fique cravado na nossa mente, para que isso fique gravado em nós. Nós temos que repetir. Quando nós falamos para o nosso filho, não faça isso quando ele é pequeno, não é, Jefferson? Nós falamos uma vez, o cara vai lá e faz de novo. Nós temos que ir de novo. Não faça isso, que isso não é legal. Não faça isso, que não vai dar certo. Não faça isso, não bota o dedo na tomada, você vai tomar choque. Cuidado, olha, a corrente da bicicleta está solta. Se ela escapar no meio do caminho, você vai cair. E nós temos que ir repetindo, até que ele tome noção, a atenção dele se volte para aquilo e ele fale: se eu fizer,
eu vou me machucar, eu vou me prejudicar, e então ele não faça mais. Quando nós temos que aprender alguma coisa, às vezes na sala de aula o professor às vezes tem que repetir, né? Eu tinha problema com matemática, com matemática eu sou uma negação. Matemática para mim não entra de jeito nenhum. Eu sei, lógico, eu sei somar, não preciso de calculadora para somar. Mas aquelas coisas mais complicadas de colocar entre cocheio, aqueles negócios, aquelas... Irmãos, pelo amor de Deus, não me fala dessas coisas. E o professor tem que ficar repetindo. Para quê? Para que os alunos aprendam. E assim também não é diferente para conosco, os filhos de Deus. Nós precisamos que a palavra do Senhor seja inculcada em nós. Nós precisamos aprender e se for preciso repetir, nós vamos repetir. Então nós vamos falar a respeito da visão que tem a comunidade da graça. É uma visão de ser uma igreja família, de servir o próximo, de alcançar o próximo, de servir em amor e de formar discípulos parecidos com Cristo. Essa é a nossa visão. E às vezes nós que estamos dentro, inseridos já na igreja, já conhecemos. Nós viemos aqui, nós temos cursos, nós temos as células, nós já conhecemos essa visão. Mas às vezes tem pessoas que nos visitam, ou que estão vindo, estão namorando, né? Eu tenho uns amigos que estão namorando a nossa comunidade, estão chegando agora, estão vindo, eles vêm aos domingos, então essas pessoas ainda não conhecem, não sabem qual é a nossa visão. E pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que não conhece a visão da comunidade da graça, e é por isso que nós estamos tratando sobre este assunto durante os cultos da noite. Então, eu quero dar uma passada aqui sobre os temas dos meus irmãos, mas antes, querido, eu quero falar um pouquinho do que é a igreja. Lá no princípio de tudo, né, lá no comecinho, Jesus já vivia em comunidade. Ele diz na sua palavra, lá em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então nós estamos hoje reunidos como igreja no nome do Senhor, Ele está no meio de nós. E o Senhor já se reunia lá com os discípulos, Ele vivia em comunidade, junto com os discípulos, durante o seu tempo na terra, Ele já vivia como igreja, em comunidade. E não se trata, ser igreja não se trata de estar em um prédio, de estar em um local. Ser igreja não se trata de uma estrutura, de luzes, de microfone. Ser igreja não depende disso. Ser igreja é o quê? É ser você, a igreja, aquele que leva. Nós somos a igreja, nós temos o templo, nós temos a responsabilidade como igreja de amar, de fazer, de ir, de pregar, de amar e visitar o irmão. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Não se trata de uma estrutura bonita nem nada. A igreja somos nós, sou eu e é você. Onde nós formos, nós continuaremos sendo igreja, não importa o local onde nós estivermos. Então, a igreja, queridos, ela tem que se reunir, assim como os discípulos se encontravam com Jesus, de uma forma sincera, de uma forma transparente. Eles compartilhavam as vidas, eles oravam juntos. A igreja é um lugar onde eles podiam estar juntos e ligados. Eles adoravam ao Senhor, criavam relacionamentos duradouros, onde cada um podia revelar a sua dúvida. Quantas dúvidas os discípulos tinham e perguntavam para Jesus, e Jesus ia esclarecer, e às vezes eles brigavam entre si, porque um queria uma coisa, outro queria outra, e o Senhor estava em todo o tempo junto. Havia incerteza, e hoje em dia não é diferente. Então a igreja é um lugar seguro, onde todas as pessoas são bem-vindas, como o nosso pastor sempre fala, todas as pessoas são bem-vindas na igreja, todas as pessoas podem se achegar à igreja. A igreja é uma reunião dos filhos de Deus, que nasceram de novo e que se juntam para adorar e para servir a esse Deus que eu já falei no começo, que ao mesmo tempo que Ele é Deus, Ele é Pai, Ele nos ama de uma forma extraordinária. Eu sinto o amor de Deus para comigo todos os dias. Quando eu abro os meus olhos, quando eu estou respirando, eu sinto o amor de Deus. É detalhe, é pequeno, é fácil respirar, mas pense numa pessoa que não consegue respirar, que está entubada. Foi assim que nós vimos um amigo esses dias atrás entubado no hospital, porque ele não respirava por si mesmo, ele não trabalhava, os seus órgãos não trabalhavam, ele estava dependendo de aparelhos. Então, queridos, quando nós podemos respirar sozinhos, é motivo de nós agradecermos o amor de Deus em nossas vidas. Aleluia, nós nascemos para isso, para servir a Deus. Então a igreja somos nós, cada um de nós. A igreja é uma comunidade que se vive, que se move, que vai a lugares. Essa é a igreja são as pessoas. Às vezes nós confundimos, as pessoas confundem o prédio com a igreja, porque eu vou naquela igreja, porque naquela igreja é assim, porque naquela igreja é assado. Querido, prédio, é apenas um lugar onde nós nos reunimos como igreja. Quando nós deixamos este lugar, ele é o prédio, ele continua sendo prédio. As luzes estão aqui, as estruturas estão aqui, mas a igreja do Senhor saiu. Quando nós terminarmos o culto, a igreja do Senhor se move, a igreja do Senhor sai daqui para fora. Aqui é o prédio, aqui isso é a estrutura. Então nós somos a igreja do Senhor, e nós temos então uma missão de expressarmos o amor, né? Nós temos a missão de expressarmos o amor de Deus às outras pessoas através da nossa vida. Lá em Efésios 1, 22 e 23,
A palavra de Deus diz assim, que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, Jesus, e o designou cabeça, Jesus como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, que somos nós, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então, nós somos a igreja de Cristo, não há dúvida disso. Não há dúvida de que eu e você somos a igreja. E você que está aqui nessa noite, que ainda não é igreja, o Senhor quer te encontrar também para que você possa se tornar a igreja. O Senhor te ama e quer que você sinta este amor perpétuo na sua vida por todos os dias. Esse é o nosso Deus e nós somos o corpo. O cabeça é Cristo e nós somos o corpo. Lá na igreja de Atos, se você já conhece a história, na igreja de Atos, eles se reuniam no templo, em casas, e como as células que nós temos hoje, eles estavam sempre reunidos, e na reunião da igreja de Atos, eles partilhavam tudo aquilo que eles tinham. Se tinha alguém passando por dificuldade, queridos, eles vendiam tudo que tinha, e ia lá e colocava na mesa para que todos participassem, para que todos tinham. Ninguém tinha falta, porque tudo que eles tinham era partilhado por igual. Então, se alguém tinha lá um carro, na época não tinha os carros que nós temos hoje, né? Não tinha Voyage naquela época, né? Não tinha BYD, não tinha nada dessas coisas. Não tinha Onix branco lá naquela época, não tinha. Mas o que os caras tinham de valor, eles vendiam para compartilhar com os irmãos. Se alguém estava passando necessidade, eles apresentavam essa necessidade, e os caras vendiam, traziam o que tinham, o alimento, para partilhar junto à mesa. Isso é ser igreja, queridos. Isso é ser igreja. Não é tratar as pessoas como um atacado, não é tratar as pessoas como apenas um número. Porque tem tantos na minha igreja, glória a Deus, eu tenho 3.000, eu tenho 4.000 pessoas na minha igreja. Mas ok, você está tratando bem essas 4.000 pessoas? Você tem estrutura, pessoas preparadas para cuidar das 4.000 pessoas? Nós não tratamos de números, nós tratamos de pessoas, nós tratamos de filhos de Deus, nós tratamos de pessoas que foram amadas. A palavra de Deus diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o seu único filho, para que todo homem ou mulher que nele cresce não perecesse, mas tivesse direito à vida eterna. Então nós não falamos com números, nós tratamos com pessoas amadas do Senhor. Então nós temos que também ter em nosso coração este amor, como a igreja de Atos 2 tinha, como a igreja tinha, de partilhar, de colocar na mesa aquilo que eles tinham para poder ajudar outros. E hoje, querido, quantas vezes nós achamos tão difícil? A semana passada nós tivemos o culto de Santa Ceia. Eu não sou pastor e não estou puxando a orelha de vocês, de ninguém, queridos, não é isso. Mas só para exemplificar, a semana passada nós tivemos culto de Santa Ceia e foi o dia das primícias. As nossas primícias não supriram as cestas que nós tínhamos a necessidade de montar para atender as famílias carentes. Nós tivemos que completar, trazer mais alimento para que essas cestas pudessem ser completadas e atender a todos que tinham necessidade. É isso, é amar o próximo, é comprar, querido, não sei, eu vou no mercado, eu tenho condição, vai lá, irmão, compra um pacote de arroz a mais, um pacote a mais de feijão, um café, compra do melhor, compra do bom e traz para partilhar daquilo que você tem. Você é abençoado. Se você pode comprar, é porque você é abençoado, o Senhor tem te dado condição. Então por que não amar o meu irmão e também poder trazer para ele que está passando um tempo de dificuldade? Então a igreja de Atos 2 fazia isso. Eles iam, levavam tudo que tinham e partilhavam, colocavam na mesa para que todos também pudessem ter, fosse o alimento, fosse, sei lá, o que eles precisavam, estava na mesa e eles partilhavam tudo. Então, querido, por isso, hoje nós também nos reunimos no templo, nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos como células, nas casas, que nós chamamos de G100, que é o grupo, para quem não sabe, G100 significa grupo de comunhão, edificação e multiplicação, onde todas as pessoas são bem-vindas. As nossas células são abertas para todo mundo, inclusive para aqueles que não conhecem a Cristo ainda. É um modo de nós levarmos o Evangelho e alcançarmos a todas as pessoas. Então nós temos os G100 na nossa igreja. E a visão da comunidade da graça, queridos, vocês já ouviram aqui, eu não sei se foi o Altair, se foi o Davi, quem falou primeiro que foi ser uma igreja família. A visão da nossa igreja responde à pergunta de o que nós queremos ser, quem nós queremos ser. Eu acho que o pastor Carlos Alberto lá no início deve ter feito essa pergunta a si mesmo, quem nós queremos ser. Ele já conhecia outras igrejas, outras denominações, mas talvez surgiu essa pergunta, o que nós queremos ser? E a comunidade da graça deseja ser uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. E o que é ser uma igreja família? Eu não sei aqui quem veio de outras igrejas, de outras denominações. Eu fui de 3, 4, essa é a quarta, né? Eu vou contar um pouquinho da história para vocês, vocês vão entender. Não é porque eu sou
fico pulando de galho em galho não, queridos. Eu vou explicar para vocês as situações, por que eu passei por algumas igrejas. Então, ser uma igreja família, querido, não significa que é uma igreja que se preocupa somente com a família. Se preocupa somente com a família, a igreja só tem essa visão de cuidar da família, não. Significa que a igreja vive como uma família, onde as pessoas têm relacionamentos de aliança, onde nós temos amigos, onde nós temos irmãos que nós podemos contar, né? Às vezes eu me enrosco aqui na igreja, porque eu tento sair, mas aí eu encontro aí tem o outro lá me esperando, aí eu vou, o irmão está me esperando que eu estou com uma chave para abrir uma sala, e eu não consegui chegar com a chave, porque eu parei em 3, 4 lugares durante esse percurso. Isso é ter relacionamentos, e isso é bom. Nós temos que ter aliança com os nossos irmãos. Então, ser uma igreja família significa que nós temos relacionamentos de aliança, de fidelidade, é onde nós nos preocupamos umas com as outras. Eu tive na minha supervisão esses dias, eu tenho aqui pessoas que são da célula e que viveram isso. Eu tive um irmão que teve um problema de saúde. Irmãos do céu, o que eu vi acontecer nessa célula, na minha supervisão por esses dias, o movimento, a ação, a manifestação dos irmãos em relação àquele que estava doente, foi algo tremendo, foi algo maravilhoso, porque nós vemos aonde está e como funciona ser uma igreja família. As pessoas foram ao hospital, as pessoas levaram pessoas ao hospital, as pessoas cuidaram, trouxeram filho para casa. Então foi um movimento grandioso de amor, aonde só uma igreja família pode fazer. Não é qualquer lugar, e não é metendo pau em nenhuma outra denominação, queridos. Cada um tem a sua visão, cada um tem o seu modo, a sua maneira de viver e de ser igreja. Mas o que eu vejo e o que tem para mim e algumas pessoas que eu converso, é que o significado real de ser igreja é isso: ser uma igreja que se importa, ser uma igreja que agrega, ser uma igreja que abraça, ser uma igreja que é amiga. Chega o perdido, chega o cansado, a pessoa que está com problema no casamento, ser ajudada, ser amparada. Isso é ser uma igreja família, o que nós precisamos ser. Então, Cristo nos deixou o exemplo, como eu falei lá no início, de como era o relacionamento dele com os seus discípulos, com as outras pessoas com quem ele convivia. E nós devemos ser uma igreja que se preocupa com os outros. Os mais maduros, ajudem os mais jovens na fé, ajudem aqueles que estão chegando, ampara, ajuda na palavra, ajuda com o calor humano, esteja junto. Nós somos a família de Deus na terra, querido. Nós somos os representantes de Deus, como o nosso pastor ministrou, e nós somos a família de Deus na terra. A palavra de Deus diz em Efésios 1, 5 e 6, que o Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Nós somos filhos de Deus. Não era para nós termos esse direito, mas aqueles para o qual o Senhor veio, viraram as costas para Ele. Então nós fomos adotados através de Cristo Jesus, e como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então nós somos família, nós somos filhos de Deus, e nós somos uma grande família. Nós somos o corpo de Cristo. Então ser uma igreja família é isto. Eu nasci, queridos, na Assembleia de Deus, e durante a minha infância e parte da minha adolescência, eu estava na Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus tem os seus dogmas, os seus costumes. Naquela época era mais tradicional ainda, porque tinha as doutrinas, e chama-se doutrinas, mas na verdade são os costumes, usos. O homem não usa bermuda, a mulher não pode usar calça, não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, brinco. Naquela época tinha-se uma rigidez muito grande. Hoje já não tem mais, mas naquela época tinha. E eu fui criado na Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, ela tem uma visão panorâmica e macro. As pessoas são cuidadas no geral. O pastor é o pastor principal, ele cuida da igreja no geral e ele atende a todas as pessoas. Existem grupos separados, como de mulheres, de jovens, mas existe o pastor, que é o cabeça, e que muitas coisas é resolvida através do pastor. Então eles têm a maneira deles trabalharem. E eu vivi um bom tempo na Assembleia. Depois de um tempo, a nossa igreja teve algumas mudanças, e nós mudamos de nome, a denominação mudou de nome de igreja, passamos a ser uma comunidade. Vivemos um tempo com o nosso pastor e ele veio a falecer. E quando o nosso pastor faleceu, a igreja meio que degringolou, saiu meio fora do eixo. Aí foi quando nós saímos. Eu falei que ia explicar para vocês o motivo de eu ter passado por algumas igrejas. Aí nós saímos dessa igreja, fomos para uma outra lá na cidade de Tiradentes, né? Tem alguns irmãos aqui que eram de lá. Nós fomos lá para a cidade de Tiradentes, vivemos um tempo lá nessa igreja. Lá tinha visão de célula, tinha visão de discipulado 1 a 1, só que a visão não tão
igual a que nós temos hoje na Comunidade da Graça. Era uma visão de células e discipulado, mas um pouco diferente daquilo que nós temos e que vivemos aqui hoje. Nós passamos um tempo lá também, depois nós saímos da igreja. A igreja também hoje já não existe mais, ela fechou, ela encerrou, ela não tem mais atividade nenhuma. E nós fomos para uma outra denominação. Passamos um tempo nessa denominação e quando nós estávamos lá nessa, era uma igreja boa, queridos, não era igreja ruim. Eu não estou falando mal das outras igrejas, estou falando da visão, da forma de cuidar das pessoas. Nós sentimos falta de sermos cuidados e de cuidar de pessoas, porque nós íamos para o culto, voltávamos para casa. Se nós fôssemos para o culto ou não fôssemos, não fazia diferença, Ricardo. Ninguém sabia se eu tinha ido ou não tinha ido. Ok, beleza. E eu comecei a me sentir mal, aquilo me fazia mal, porque quando um dos meus amigos não aparecia no culto, eu queria saber porque os caras não tinham ido. Aí eu ficava com medo de ligar e o cara falar: tá cuidando da minha vida, mano? Eu ficava com medo, porque os caras não tinham essa visão de cuidado, não tinha essa visão que nós temos na comunidade. Porque hoje aqui, se um irmão falta, no outro dia já tem alguém ligando para ele: mano, tá tudo bem? Sentia só falta. Não é chamando atenção, é se preocupando porque o irmão não estava. Será que está tudo bem com ele? Poxa, ô Ricardo, eu não te vi no culto ontem, está tudo bem? Está tudo legal em casa, a Tati, as crianças, está tudo bem? É preocupação, é cuidado. E nós não tínhamos isso. E eu comecei a sentir falta. E a Renata começou a se secar, porque ela não participava de nada, não fazia nada. E ela falou para mim um dia, ela falou assim: você quer continuar aí fazendo parte do louvor da igreja? Porque eu cantava de vez em quando. Ela falou: você quer continuar a fazer parte do louvor da igreja? E tudo bem para mim, só que eu vou ficar aqui no banco e eu vou secando, porque eu não consigo fazer nada, não tem nada aqui que eu possa colocar os meus dons e talentos para servir as pessoas. Ela falou assim: isso está me fazendo mal. Aí nós chegamos a uma conclusão de que nós tínhamos que procurar um lugar onde nós pudéssemos cuidar de pessoas e também ser cuidados. E queridos, a gente dá muitas voltas às vezes, a gente faz como o povo do deserto. Eu já era para ter vindo na comunidade, Neidinha, há muito tempo. Era para ter vindo conhecer a comunidade da Graça São Mateus há muito tempo, mas a gente foi a essa denominação, ficamos lá 3 anos, e aí vimos que não deu certo. Aí então nós viemos a fazer uma visita na comunidade. Nós chegamos na comunidade da Graça em 2018, lá no prédio da Paulino Cursi. Acho que nem todos aqui conhecem, eu acho que o Adilson Mafra, né, que estava naquele tempo, a Neidinha, que é de lá. Então eu cheguei lá em 2018, na comunidade da Graça, na Paulino Cursi. Queridos, e quando eu entrei naquela igreja, lá na Paulino Cursi, nós fomos constrangidos em amor de uma forma que não teve como a gente deixar mais, como a gente sair mais de lá. Para vocês terem uma ideia, eu aprendi a fechar igreja naquele dia. No primeiro dia que eu entrei na Comunidade da Graça, eu aprendi a fechar igreja. E até hoje eu fecho igreja, eu nunca saio daqui antes. As meninas aqui sabem disso, eu estou sempre aqui. Eu saio às vezes junto com o pastor Davis. O pastor Davis está saindo, eu estou saindo atrás. É sempre assim. Então eu aprendi a fechar a igreja no primeiro dia que eu cheguei na comunidade. Porque a igreja fechou, era a amarela que estava de serviço naquele dia. A supervisão amarela que estava trabalhando. Os irmãos me cercaram, a igreja fechou. Eu tive que sair pela rampa, pela escadinha, sair lá pela cantina. Lá pelo estacionamento, eu fui embora por lá. Desde lá, Luan, eu aprendi a fechar a igreja. E até hoje não parei de fechar a igreja. Acho que foi isso, selou, né? Marcou, o primeiro dia fechei e agora não tem jeito, irmão. Todo domingo eu estou aqui fechando. Então, queridos, não teve como fugir, por causa do amor, por causa do cuidado. Aí eu comecei a participar de uma célula, né? Nós visitamos algumas células, e depois eu me fixei na célula do Devani e da Débora. E quando nós começamos a participar dessa célula, nós começamos a ver o que era ser uma igreja família. Nós começamos a viver o cuidado, um a um, a preocupação que as pessoas tinham umas com as outras, e nós começamos a viver isso lá dentro. Queridos, na pandemia que nós tivemos aqui no ano a partir de 2020, nós tivemos 20, 21 e 22, foi o período da pandemia. O que nós vimos, a igreja se movendo como igreja família, foi algo tremendo. Eu vivi isso, eu vi pessoas serem ajudadas, e eu juntamente com a minha célula também ajudei pessoas que estavam passando por dificuldades financeiras, porque quantas pessoas não puderam trabalhar, o Uber não podia executar o seu trabalho, as pessoas não podiam sair de casa, e as pessoas dependiam daquilo para ter o seu salário, para ter a sua renda, para trazer o alimento. E quantas pessoas foram ajudadas pela igreja naquele tempo, e não é porque a igreja fazia, mas porque o pequeno grupo, a célula se movimentava e ajudava o irmão com alguma coisa, pagando alguma conta, pegava a conta de luz, pagava a conta da Sabesp, e fazia uma cesta básica, entregava um dinheiro, um envelope. O cuidado da igreja família, isso é ser uma igreja família. Não é
meter o bedelho na vida do irmão para querer falar mal dele, para saber se ele está passando necessidade, para falar, o irmão está lá, está em pecado, porque não tem condição de comprar um alimento. Não é isso, é se preocupar com o bem-estar do próximo. Isso é ser uma igreja família. Nós, querido, aqui na Comunidade da Graça, como o nosso pastor sempre fala, nós não somos um clube onde nós nos vemos casualmente apenas aos domingos e depois vamos embora para casa e acabou. Não, as pessoas aqui se falam, e às vezes falam até demais, né, Jefferson? Durante a semana as pessoas têm contato, as pessoas têm calor, as pessoas querem estar junto. Tem aqui um grupo de irmãos que quando eles não estão numa casa, eles estão na outra, mas eles estão sempre reunidos, não é? Eles estão sempre juntos. Eu vejo um com um pacotinho de carne, onde você vai? Estou indo na casa de fulano lá, porque hoje vai ser lá. Eles estão sempre reunidos. Isso é ser igreja, queridos. Não é somente aqui dentro, mas é lá fora. É lá fora, é no hospital, é na enfermidade, é na calamidade que o irmão está passando. Isso é ser igreja família. Então nós não somos um clube que nos vemos casualmente. Nós não somos apenas um local de reunião ou uma casa de espetáculo, onde nós vamos e conhecemos, não sabemos quem são as pessoas, apenas comentamos se vemos uma boa apresentação. Legal, é legal, né? Você olha para o cara do lado e fala, ó, que legal, show de bola, né? Que cara, o cara canta demais, olha, que espetáculo, que apresentação, que peça teatral. E depois nós vamos embora sem saber quem é o cara. Não, nós não somos uma casa de espetáculo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós viemos aqui, nós nos conhecemos. Eu sei que o Luan, jogando futebol, já machucou o joelho, já fez uma cirurgia, e hoje ele já voltou a jogar de novo. E eu sei que meu filho fez o mesmo processo do Luan, jogando bola, machucou o joelho, fez a cirurgia e quer voltar a jogar de novo. Isso é ser igreja, é saber se o irmão está bem ou se ele não está bem. E é isso que a igreja família traz, é isso que as células traz, o cuidado e o amor. Então, queridos, nós sabemos quando as pessoas estão bem, porque nós participamos de pequenos grupos, e lá nós temos esse cuidado, essa unidade. Se a Elisângela chega um dia na minha célula, e eu conheço ela, eu vejo ela toda quinta-feira lá, e ela chegou um dia, e a cara dela não está legal, eu sei que ela não está bem. Isso é ser igreja família, isso é se preocupar, é chamar de canto e falar, querida, você está bem? O que aconteceu? Lógico, como o nosso pastor sempre fala, as mulheres atendem as mulheres e os homens atendem os homens, mas sempre com o cuidado de uma igreja família. Então nós nos preocupamos uns com os outros. A igreja família é uma igreja que expressa o amor de Cristo, colocando os dons e os talentos que Deus deu para servir o próximo. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos abençoar os nossos irmãos e assim formar uma família forte, tornando-nos um instrumento do Senhor. E seja onde for, aqui na igreja, na casa, no casamento, no trabalho, seja onde for, nós precisamos ser essa resposta de amor para a vida das pessoas. Depois o outro tópico é vivendo o amor de Cristo. A igreja é um lugar de aceitação. Quando o nosso pastor fala, venha como está e venha, nós vamos receber todo mundo, e nós recebemos bem todo mundo. Nós recebemos a todos, a nossa igreja não tem portas fechadas para ninguém, qualquer um, nós não fazemos acepção de pessoas, e as pessoas são amadas, olha, sem distinção de cor, raça, sexo, idade, classe social, nós recebemos o que tem dinheiro, o que não tem dinheiro, o que está com saúde física, o que está mancando, o que está na cadeira de roda, o que está usando o aparelho, nós recebemos a todos. Nós vivemos o amor de Cristo, é um lugar de acolhimento, um lugar de amparo. A igreja tem que ser isso, tem que ser uma resposta para a vida das pessoas. Nós temos que ter disposição para lavar os pés uns dos outros, para amar uns aos outros, ao ponto de falar, irmão, eu me coloco à sua disposição, eu me disponho a te ajudar, eu me disponho a fazer, lavar os pés uns dos outros. Lá em João 13:34, a palavra do Senhor diz que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, amar uns aos outros. Cristo foi capaz de dar a sua vida, Deus foi capaz de enviar Jesus para morrer por nós. O que nós somos capazes de fazer pelo nosso próximo? Querido, dessa igreja de onde nós passamos na cidade de Tiradentes, havia uma dinâmica com respeito ao discipulado, que falava assim, você é capaz de morrer pela sua esposa? Sou, eu morro pela minha esposa. Você é capaz de morrer pelo seu filho? Sim, eu morro pelo meu filho. Você é capaz de morrer pelo bêbado caído na esquina? O bêbado na esquina, vou ter que pensar um pouco a respeito, se eu sou capaz de morrer por ele. Mas o amor que nós falamos, o amor que nós tratamos aqui, o amor de João 13:34 é esse, novo mandamento vos dou. Ele foi capaz de nos amar ao ponto de entregar a própria vida. Será que nós somos capazes de amar ao ponto de entregar a vida em favor do nosso irmão? Aí, querido, você pode colocar esse entregar a vida em favor do irmão no quesito do quê? De se doar.
ao ponto de passar uma madrugada no hospital, no leito, acompanhando o irmão, ao ponto de sair de uma reunião como hoje, às 7 horas da noite, e ir lá para São Caetano para atender um culto fúnebre. Isso é se colocar à disposição, é se doar pelo outro. Não é somente o fato de morrer é drástico, né? O fato de morrer traz um pânico. Você fala, eu morrer em favor do bêbado, caramba, e agora? Mas o fato de nós amarmos como Cristo é se doar em favor do próximo, é se dar em favor dos nossos irmãos. Então, querido, nós temos que amar assim como Cristo nos amou, porque Ele nos deu o exemplo, e nós temos então que fazer assim como Ele, porque o amor dele está em nós e nos constrange, é que nós fazemos o que fazemos. Não fazemos porque somos bons, não fazemos porque nós temos a capacidade para isso, nós fazemos porque o amor de Cristo em nós nos constrange, e é porque o amor dele nos constrange é que nós fazemos o que fazemos. Queridos, eu não sou remunerado, a igreja não me paga um salário, mas é porque Cristo habita em mim, o amor dele me constrange, é que eu vou ao hospital, é que eu visito, é que eu oro, é que eu choro com os que choram, é que eu me alegro também com os que se alegram, viu, irmão? Se tiver festa, alguma coisa para convidar, pode convidar, que eu gosto também de me alegrar com aqueles que se alegram, mas é porque o amor de Cristo está em mim, é que eu vou, é que eu faço, é que eu visito, é que eu oro, é que eu choro, é que eu corro para o hospital, é que eu levo a esposa de quem está no hospital para que ela possa estar com o marido. Queridos, isso é o amor de Cristo em nós, isso é ser uma igreja família, isso é viver o amor de Cristo, é se doar em favor do outro, é se dar. Poxa, eu estou com fome, mas eu vou ter que sair daqui agora, eu vou lá atender esse culto, quanto tempo vai demorar? Misericórdia, mas eu vou, é me doar em favor do outro. Isso é ser a igreja de Cristo. Então, queridos, mesmo quando você não precisa, como o pastor sempre fala, não precisa da carteirinha de pastor para executar alguma coisa, não precisa de nada disso. Basta você se dar, se colocar à disposição do Senhor para que Ele te use, para que você possa abençoar o seu próximo. Não precisa ter cargo, não precisa de uma carteirinha, de uma roupa, alguma coisa, não. Se doe em amor em favor do próximo, socorra, entre em contato. É por causa do amor dele que está em você, que você deve amar as pessoas. É por causa que você vive o amor de Cristo, é porque o amor de Cristo está em você, é que você vai amar as pessoas, é que você vai servir as pessoas, é que você vai cuidar das pessoas. Então, queridos, nós precisamos servir, nós precisamos ter em nós esse serviço, esse cuidado de amor, de vivermos o amor de Cristo. O amor de Cristo está em nós, e nós precisamos espalhar este amor através daquilo que nós fazemos para o nosso próximo. E esse foi o tema dos meus amigos, mas agora eu cheguei no meu. Para finalizar, eu vou falar do meu, que é alcançando o próximo. Alcançando o próximo. O Senhor nos deu uma missão de irmos por todo mundo e pregarmos, falarmos das boas novas do Evangelho, e levarmos as pessoas até Ele, essas pessoas serem batizadas, serem discipuladas e se tornarem semelhantes a Cristo. Ele nos deu essa missão. Então nós temos que alcançar o nosso próximo. E alcançar o próximo, querido, significa que eu preciso mostrar para as pessoas, a partir do meu convívio, a partir da minha maneira, da minha forma, do meu convívio, dos meus relacionamentos, quem eu sou. A minha honestidade vai gritar, a minha verdade vai gritar, o meu testemunho de vida vai gritar, a forma como eu trato os meus filhos e a minha esposa vai gritar, muito mais alto do que as palavras que eu posso falar. Então, através da minha forma de viver, eu posso alcançar muitas pessoas. Eu preciso ter uma conduta diferente, eu preciso ter uma conduta de alegria, eu tenho que viver sorrindo, mesmo em meio às dificuldades. Não é fácil muitas vezes, mas eu preciso sorrir. Não é fácil, às vezes, diante de tantas atrocidades acontecendo ao nosso redor, e nós continuarmos sorrindo, mas nós precisamos ser diferentes, porque nós temos um Deus que nos dá uma vida abundante, e a nossa esperança não está firmada naquilo que nós temos aqui, mas a nossa esperança está firmada naquilo que está reservado para nós na eternidade com o Senhor. Então, queridos, alcançar o próximo significa ter uma maneira de vida exemplar, de alegria, de confiança, de humildade, né? E nós precisamos também explicar para as pessoas a razão da nossa esperança, de que Jesus é aquele que nos proporciona tudo isso que nós somos, tudo aquilo que nós vivemos. Quando alguém nos olhar diferente e falar, por que você é assim? Por que a sua vida está toda deturpada, toda derrubada, você está todo, tem uma palavra que é lascado, todo sem nada, e você continua sorrindo? É porque a nossa esperança, Ricardo, não está firmada nas coisas que nós temos aqui. Não é nisso, a nossa confiança não está nos homens. Esse dia eu estava num lugar com um cliente, ele começou a reclamar, falar do presidente, falar do país. Aí depois que eu saí de lá, eu falei, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Porque a minha esperança não está aqui, não é o homem que vai fazer, o governo dessa terra não pode nada.
Ele não pode me dar nada, Ele não pode alterar nada na minha vida. É o Senhor quem pode, é o Senhor quem tem o controle. É o Senhor quem põe, é o Senhor quem tira, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem executa. Se o Senhor disser que pode, pode. Se Ele falar que não pode, não pode. Se Ele disser que vai exercer algum cargo na nação, vai. Se Ele falar que não, Ele tira. Irmãos, é o Senhor quem pode. A nossa confiança está no Senhor, não está no governo dessa terra. Então nós temos que ter sempre em nós essa explicação para falar para as pessoas, quando ela olhar para nós, Isaac, falar: por que você é tão diferente, Isaac? Por que você anda desse jeito, tal, mano? Você está aí, ó, a gente está tudo com dificuldade, você é o único cara que é diferente, que consegue sorrir ainda em meio a essa luta toda que a gente tem aqui. Mostre para eles qual é a sua esperança, mostre para eles qual é a sua razão, e os alcance também pelo amor de Cristo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Nós precisamos ser os reconciliadores, nós precisamos levar as pessoas a Cristo. Foi o que o nosso pastor ministrou aqui nos cultos anteriores. Nós somos os reconciliadores, porque primeiro Deus em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo, e nos deu a missão de nós sermos reconciliadores também para as pessoas que estão no mundo. Nós precisamos ser os reconciliadores. Nós precisamos, querido, enxergar as pessoas pela ótica de Cristo. Eu não posso enxergar o bêbado como simplesmente um bêbado. Eu tenho que enxergar ele como uma pessoa que vai dar certo no futuro, porque Cristo vê ele desse jeito. Eu não posso olhar para a prostituta e falar: é mais uma prostituta, é mais um travesti, é mais um ladrão, é mais um não sei o que. Eu não posso olhar dessa forma. Eu tenho que olhar para eles com um olhar de esperança, com o olhar de Cristo, e falar: há esperança para o perdido, porque o Senhor veio para aquele que estava perdido. O Senhor veio para aquele que não tinha condições. O Senhor veio para mim e para você, Ele já nos alcançou. E agora nós precisamos alcançar o nosso próximo com este amor. Nós precisamos ser pessoas que veem a diferença que pode haver no futuro da vida dessas pessoas. Não como elas estão agora, mas como elas podem ficar depois. Cristo as vê dessa forma, capazes de viver uma nova vida nele. É assim que Cristo enxerga. Queridos, talvez muitos de vocês, ou até mesmo eu, não teríamos condições nenhuma de estar aqui hoje, mas o Senhor nos viu, e Ele sabia que havia um bom futuro para nós, porque Ele conhece o nosso amanhã, Ele sabe que pode ser diferente. Então nós precisamos ser os reconciliadores e olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Mas muitas vezes, queridos, sabe o que nós fazemos? Nós julgamos as pessoas, não damos nenhuma chance a elas de mudança, não acreditamos que pode mudar, nós mesmos as condenamos, nós mesmos falamos: não tem mais jeito, esse aí já foi uma vez, já tentamos 2 vezes, 3 vezes, não tem mais solução, e decretamos a sentença dele muitas vezes. Quando o próprio Deus, querido, o próprio Deus as ama e deseja oferecer a elas uma oportunidade maravilhosa de uma grande mudança, de uma grande segunda chance. Todos têm uma segunda chance, o Senhor está pronto a oferecer, de perdão e de serem reconciliadas com Ele em Cristo, como eu e você fomos. Veja lá o que diz a palavra de Deus em Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Ele não veio para o que era bom, Ele não veio para aquele que estava tudo bem, aquele que estava são, saradinho, não. Ele veio para o bêbado, para a prostituta, para o perdido, para aquele que não tinha condições. Foi para esses que o Senhor veio. Então nós precisamos, como igreja, olhar para os nossos vizinhos, olhar para os nossos colegas de trabalho, olhar até mesmo para a nossa família. Queridos, quantos que às vezes dentro de casa ainda não foram alcançados? E nós precisamos olhar para aqueles de dentro da nossa família com o olhar de amor. Nós precisamos olhar para eles com o olhar de Cristo. E as pessoas, queridos, ao nosso redor, elas estão sedentas, elas estão necessitadas do Senhor. Elas não entendem ainda o que falta, mas elas precisam de Deus. As pessoas estão famintas, elas estão carentes, mas às vezes nós nos calamos, às vezes o nosso exemplo não está falando nada, às vezes as nossas palavras também não estão condizendo com aquilo que nós somos, como verdadeiros filhos de Deus. Nós não estamos expressando o amor de Cristo por onde nós passamos, e as pessoas estão necessitadas, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a nossa ação de apresentá-las a Cristo, aguardando a nossa ação de mostrar para elas que há uma nova chance, que há uma nova vida. Então isso é alcançar o próximo. Eu e você temos a missão de alcançar o próximo. Essa semana eu recebi de um amigo meu, da supervisão, uma frase que ele ouviu de uma pregação. E acho que o Arthur já citou essa frase aqui, ou foi o próprio Davi, que falou que assim, olha, eu não sei se é a mesma frase que você usou, mas que o evangelismo é o ex-mendigo falando para o mendigo aonde encontrou comida. Ou seja, aquele que já saiu daquela vida de mendigar o pão, vai e encontra o que hoje necessita do pão e fala para ele: eu encontrei alimento em tal lugar.
Isso é o evangelismo. Nós já fomos alcançados por Cristo, nós já encontramos a fonte da vida. Agora nós precisamos ir e falar para aquele que ainda não encontrou, aonde nós encontramos alimento. Nós precisamos mostrar para eles quem é Cristo, nós precisamos mostrar para eles quem é o nosso Deus. É o Deus que é Deus e ao mesmo tempo é Pai, e é um Pai de amor. Nós precisamos mostrar isso a eles. Eles estão famintos, eles estão sedentos. O mundo clama e não sabe por que eles estão clamando. Buscam respostas em todo lugar e não conseguem achar. Vão a tantas portas, a tantas religiões, mas não conseguem encontrar, porque nós é que temos a resposta para o mundo. E a resposta para o mundo é Cristo. A resposta para o mundo é Cristo. A resposta que o mundo precisa é Cristo. E nós temos a resposta, querido. Nós precisamos alcançar o nosso próximo. Nós precisamos ser esse instrumento de amor do Senhor para alcançar o nosso próximo. Nós precisamos fazer isso. Então nós já encontramos. Levemos Cristo, apresentemos Cristo para aquele que ainda não conhece. Queridos, nós encontramos a Ele e nós precisamos também levar outros a serem alcançados por Ele. Isso é ser uma igreja e família que vive amor e que alcança o próximo. A palavra do Senhor diz ainda, para encerrar, porque o Davi daqui a pouco vai começar. Hoje o meu cronômetro já deu 36. Eu nem sei quanto tempo eu tinha, ninguém falou nada, eu fiquei à vontade. A palavra de Deus diz assim, em 1 Pedro 3,15: antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Que foi aquilo que eu já falei. Esteja preparado para falar para alguém, quando ele te perguntar: por que você vive dessa forma? Por que você vive sorrindo, parecendo um bobo alegre? Fale para ele a razão da sua esperança. O que te motiva a levantar todos os dias com um sorriso no rosto? O que te motiva a ser diferente? O que te motiva a abrir mão do seu tempo para servir o seu irmão? O que te motiva a sair da sua casa num dia chuvoso para visitar alguém no hospital? Mostre para ele a razão da sua esperança. Quem é a sua esperança? Aonde está firmada a sua esperança? E agora, para encerrar, para eu terminar, falando um pouco do que eu vivi, como alcançar o próximo. E o pastor até citou essa semana para mim uns exemplos, e eu falei, é verdade, né? Eu e a Renata fomos os primeiros a chegar na comunidade. Eu, a Renata e a Helena. O Guilherme não vinha com a gente, ele estava na sede ainda nessa época. Aí eu peguei o Davi ainda era desse tamanho na época, irmão. O Davi era assim, bem gordinho. Aí o Tiago também era desse tamanho. Eu falei para eles um dia, eu tenho um garoto assim, da idade de vocês. Eu não sei se o Davi lembra. Eu tenho um garoto da idade de vocês, ele está na sede. E ele é muito resistente a vir para São Mateus. Mas eu quero trazê-lo. E o dia que eu trazer, eu quero que vocês abracem, segurem ele. E não foi o que aconteceu. O Guilherme veio, depois de uns domingos o Guilherme veio. Os meninos já pegaram ele e acabou. Daqui ele não saiu mais. Aí depois veio o Guilherme. Através do Guilherme, na época que estava na sede, veio para cá. Passado um tempo, nós viemos para esse prédio aqui. Nós chegamos em 2018, em 2019 nós nos mudamos para cá, para esse prédio. Aí a Roberta e o Cleison, que são os meus cunhados, começaram a vir. Eles estavam na sede e acharam melhor vir para cá. O Pedro veio primeiro, né? O Pedro da guitarra, o Pedrinho, que é sobrinho nosso. Ele começou a vir primeiro e depois a Roberta e o Cleison também vieram. Depois a Dona Santa veio com a Roberta e o Cleison. O Alan, quem conhece o Alan? Acho que é poucos que não conhecem o Alan, né? Perguntasse o culto da manhã, a igreja total ia conhecer o Alan. O Alan era nosso amigo lá da cidade de Tiradentes também, e que começou a vir aqui conosco. Depois do Alan, nós tivemos outros amigos, como o André e a Dani, que também chegaram, e nós estávamos aqui para recebê-los, né? Nós temos agora o pastor Alexandre, né? Que estão aqui conosco, juntamente com toda a família, que está todos aqui com a gente também nessa noite, porque nós estávamos aqui para recebê-los. Porque às vezes você vai numa igreja que você não conhece ninguém, você fica meio perdido. Quando você já tem uma referência, alguém que você conhece, é mais fácil para você chegar até ali. E nós temos ainda outros amigos que estão visitando, estão dando uns beijinhos ainda por aqui, estão namorando, que eram de uma outra igreja, que começaram a vir aqui também, e que nos viram, que vieram falar conosco, e estão namorando aqui, estão transitando por aqui por enquanto, sem nenhuma decisão tomada, mas nós cremos naquilo que Deus irá fazer e será o melhor para a vida deles. E tem também o Rafael não é daqui, mas é o barbeiro da maioria dos jovens aqui da igreja, que é meu cunhado, irmão da Renata. O Rafael é barbeiro da maioria da galera aqui. Aí tem o Vini também e a Simone também, que são nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos, nossos tudo, que também estão aqui, que começaram a vir para a comunidade. O Rafa não é daqui, mas tem um excelente relacionamento com todo mundo, inclusive com o pastor Davis. Então, querido, o que é isso? Isso é alcançar o próximo também.
Porque nós estávamos aqui, quando eles vieram, eles viram o rosto amigo e eles se achegaram. Isso também é alcançar o próximo. Mas isso não se limita àqueles que conhecem. O alcançar o próximo significa que eu tenho que alcançar aquele que ainda não conhece a Cristo. E essa é a nossa visão. Alcançar os nossos amigos, os nossos parentes. Nós temos ainda muitas pessoas para serem salvas, muitas pessoas. A seara é muito grande, queridos, é muito grande. Tem muita gente ainda para ser alcançada. E nós cremos que nós conseguiremos cumprir o nosso ID. E essa é a nossa missão de vida, alcançarmos muitos e levá-los a Cristo. Né? O versículo que nós lemos lá em cima diz que nós devemos estar preparados para tudo e em todo tempo sermos a resposta para a vida do nosso próximo. E essa é a nossa meta, essa é a nossa missão, alcançar o nosso próximo e levá-lo a Cristo. Eu creio, queridos, em algo que está acontecendo agora no nosso caso, na nossa supervisão, com o Rogério. O fato dele ter ficado internado durante todo esse tempo, ele ainda está internado, está sendo um processo muito grande de recuperação e o milagre do Senhor está acontecendo. Nós vemos em tudo isso a mão do Senhor agindo e nós cremos que ali naquele hospital muitas pessoas serão alcançadas através do testemunho do Rogério, porque os médicos e enfermeiros ali naquele hospital, teve enfermeira que chegou para ele e chorou diante dele. Ela falou: é antiético o que eu faço. Mas ela chorou diante dele porque ela viu a condição que ele chegou e depois ela viu a condição em que ele está hoje. Desentubado, sem acessos, sem remédios entrando, sem máquinas, né? O dia que nós fomos nos primeiros dias, ele tinha 3, 4 máquinas que estavam colocando medicação dentro do seu corpo, o tubo enfiado na boca, aqui no pescoço haviam 2 seringas para onde era o acesso da hemodiálise. Ele estava todo cheio de aparelhos, cheio de coisas, e a enfermeira viu ele naquela condição, e depois ela viu ele sem aquilo, ela chorou, porque ela falou assim: parece-me que não é a mesma pessoa que eu recebi aqui no hospital o dia que chegou. Queridos, eu acredito que muitas pessoas serão alcançadas ali. Então às vezes não serão necessárias palavras, mas o seu testemunho de vida gritará para muitos o Deus a quem você serve. Então alcance o seu próximo em amor, use o seu testemunho, use a sua vida, mas alcance o próximo, seu vizinho, seu parente, alcance aqueles que estão ao seu redor, leve eles ao Senhor Jesus. Essa é a nossa visão, essa é a nossa meta, essa é a nossa missão. Então esse é o terceiro tópico da visão da comunidade da graça: alcançando o próximo e alcançando o próximo em amor. Amém, queridos? Então é isso que nós precisamos ser, é isso que nós precisamos viver para sermos a igreja de Cristo, uma igreja família que vive o amor e que alcança o próximo, e que no próximo tópico quem for falar vai falar que é formando discípulos. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e que você saia daqui nessa noite motivado a amanhã ser diferente e que você possa alcançar alguém para Cristo com a sua forma de viver, em nome de Jesus. Eu quero só aqui para finalizar, viu, Davi? Eu vou finalizar já, mas eu quero cantar um pedacinho de uma música que fala sobre a visão da comunidade da graça para nós encerrarmos. Eu quero cantar um pedacinho de uma canção que fala sobre a visão da comunidade da graça para nós encerrarmos esse tempo de palavra. Deus nos escolheu para cumprir um projeto eterno, e para seu louvor queremos ser resposta para o mundo. Nos escolheu para cumprir um projeto eterno, e para seu louvor queremos ser resposta para o mundo, uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos em Jesus. Aleluia, essa é a nossa missão, essa é a nossa meta, foi isso que Ele nos deixou, e essa é a visão da comunidade da graça. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.